nas costas da mata, né? Ah, Aí, tá. mas aí ela entra na minha rua, que é logo no início. Pois é. Ah, O senhor está gripado, pastor? olha, eu fiquei muito essa semana. Hoje eu tô melhor. Nancy também ficou. É, também tô meio ruim. A gente foi uma batalha, mas hoje é o dia melhor. Eu tô saindo dessa luta. Nancy tá Vai sentar aqui, essa tá assim aqui. meio que também Senta perto de entrando mim, nessa. Muito bonita essa cor pra ti, viu? Obrigada, eu gosto dessa cor. É, Nossa. mas tá linda essa cor, né? É, Azul. Tá. Azul. eu gosto muito. Azul céu, sei lá. É, Azul. Pois é, aquele. Azul anil, né? O azul é bacana, né? Eu acho. Mas que bom, gente, que vocês trouxeram a lembrancinha. Vamos entregar. É, já. Essa daí eu entreguei antes, né? Hein? Era pra gente ter comprado antes. Já Tá bom, pessoal. Isso é bênção. Estamos aqui. Mas eles estão se vendo todo dia, né? Todo dia. É verdade. Nancy não aguenta Ah, eu não ficar. aguento, tem que ver. É? Você sabe que eu acho que O nome é Camila, né? É Samira. Samira. Hein? Samira. Samira. Ah, Samira, eu tava estranhando. Camila, Eu Sá. falo com ela, sabe que ela fica assim, paradinha, escutando, acho que ela lembra da minha voz, né? Sei lá, eu falava tanto com ela, eu falo muito, sabe, com criança, eu tô sempre falando, né? E ela acha que ela fica lá ouvindo, acho que ela conhece essa voz. É verdade. Bonitinho, muito fofo. Tem sido. Tá lá firme. Tá indo tudo bem. Mama que nossa. Mama muito, né? E ela na Letícia tem. Tem, Ai, bastante. que bom, né? Nossa. Que Ela ama bom. bastante. Uma bênção. Fofinha. É verdade. E a gente vai seguindo, né? Diz que criança saudável são essas que mamam mesmo, né? O leite, né? Mama, dorme bem. É. Eu não mamei da minha mãe, não, mas mamei de uma outra senhora lá que dava leite pra gente, né? Sim. Eu Mas também. era o leite de. Eu tive essa Corpo situação humano, né? aí. O Weber precisou também mamar de uma outra mulher. Porque minha sogra não tinha Eu leite. não sei se era parteira, naquele tempo era parteira, né? Que dava. Na época da minha mãe, a minha mãe teve que amamentar minhas duas outras, mais velhas que eu, pelas negras. Pois Uma é. negra que dava leite. Eu acho que a Também. minha também era negra. Eu não. Como é que ela Dona era Castora, Tereza? parece. Tereza. Ô Margarida, agora tem um remedinho que espirra no nariz que o leite desce? Tem, O médico falou pra Letícia não descer pra espirrar um remedinho. Mas ali desceu muito. Mas leite. nem precisou. Mas olha, sabe, beleza? Hein? Tem um remedinho agora que a gente espirra no nariz que É um faz hormônio, é. descer o leite. Ah, é? Que Isso é legal. Incrível. Antes era como? Era. Não, é porque a Tinha, né? lactina, o hormônio lá do leite, fica ali na pituitária, que é atrás do nariz, né? Por isso que espirra um estimulante, aí absorve. Olha só. Ai, que legal. Aí da descida do leite, né? Puxa. Mas Maravilha. foi ela chegou, assim, no tempo certo, né? Isso. É problema porque quando vai fazer cesárea em quem, antes, muito antes do tempo, né? Aí precisa. Aí porque daí não tem a dor do parto pra estimular, né? Oh, Porque tem que ter a dor isso. do parto que vai estimular a descida do leite. Olha só, nossa, que incrível. que coisa isso. maravilhosa, né? É. Tudo faz parte. Mas aí tem mulher que faz cesárea antes, né? Daí não tem esse estímulo, daí não tem um sinal, né? Incrível. Olha só. Porque a Uma Letícia, conexão ela fez ali. isso, né? Ela fez cesárea, Fez, mas ela é. chegou a ter umas contrações fortes, Teve. assim, Já né? teve algumas. Então já Atingiu ali o já ponto. serviu o sinal, assim, né? Que incrível. Coisa preciosa. Incrível. Porque porque ela não foi muito, assim, tipo, muito antes. Chegou, passou do prazo, assim, mas né? estava já. Bem nos dias, né? E ela teve contração, né? Não é? Ela levou vários alarmes falsos. Isso. Então Isso. ela já.
estacionando lá. Não, ela tem bastante. Veio leite na hora certa mesmo, porque a cesárea demora um pouquinho, um dia a mais, parece, do parto normal. Mas veio, nossa, tem bastante. Tá lá. Mama que mama a Samira. Nossa, vai melhorando, né, a medicina, né? Vai ficando. Vai muito, muito, tá Lá em bem? São Paulo, diz que até parto normal toma hack agora. Não deixa mais as mulheres ficar lá berrando. Já. Diz que lá, não, o médico mesmo falou. Aqui não tem mais mãe berrando, não. Que bom, hein? Então, De uma certa forma. Mas depois a mãe nem lembra, né? As pessoas têm vários filhos um atrás do outro. Minha mãe disse assim, é como não é fácil. pôr uma melancia pra fora, né? Mas depois depois não passa, lembra, esquece. depois não lembra, É, né? esquece Porque a dor. se lembrasse não teria, né? Verdade. Verdade. É Né? Acho que é uma dor compensadora, né? A hora que você vê o neném, aí compensa. Esquece tudo, né? Mas Esquece antes é terrível. Não, elas não lembram direito. Hein? Elas não lembram direito. Não. As mães não lembram direito, né, Nancy? Sim. A gente Lembra que sabe dói, que é difícil na hora da gente. mas não lembra direito, Então, assim. no segundo parto, quando eu fui, eu já comecei a ficar com frio na barriga, né? Porque eu falei, ai meu Deus, vou passar por toda aquela dor, né? E do Lipe também, de novo. Do filho do André, eu não sabia como era, né? Mas você vai. A gente é muito corajosa, né? Eu acho que a mulher é muito corajosa. Acho isso também parte da própria identidade que Deus deu à mulher, A né? gente quer ver o filho da gente, então. Por isso que é compensador. Quer ver logo, quer ver. A história da gente existir, além mesmo das compreensões na totalidade, né? Mas quando a gente está nessa existência, assim, a gente começa a desfrutar desse tipo de bênção, né? Dessa bênção de existir. É uma dádiva, realmente, né? Além da nossa compreensão, a dádiva de existir. Isso é algo da parte do Criador mesmo. Toda a construção, né, de tudo que há, toda a construção do ser como ser, né, nas suas complexidades, assim. Então é uma bênção. É pena, né, vamos chamar assim entre aspas, é pena que o pecado ele tenha feito a humanidade perder a reflexão ainda mais elevada que ela possuía, de perceber um pouco mais dessas grandezas. Né? O resgate dessa identidade, da compreensão da identidade nossa, é um dos alvos, e é um dos alvos da Palavra de Deus. Um dos alvos da Palavra de Deus em resgatar a nós mesmos para Deus e nós mesmos para a compreensão do que somos mesmo, de fato. Não, provavelmente, não no conhecimento de todos os intrincados estruturas, de todos os detalhes estruturais, ainda que isso também seja maravilhoso e grandioso, né? Ainda que não dê tempo para conhecer todos esses detalhes, mas o resgate que a Palavra de Deus dá a nós é naquelas essências de grandezas que, de fato, a gente, aplicando isso em nós, como pessoas, nós vamos exercer uma humanidade digna, né? Uma humanidade que vai honrar a própria humanidade como ela é, como deveria ser, e que só é possível ser se Deus der isso a nós, e honrar o Criador, que nos fez assim. Então essa caminhada, o tempo, né? Então dentro do tempo, nós dignificamos a nós mesmos em Cristo, né? E o próprio Criador,
A oportunidade que existe para isso é o tempo, é a história, né? O espaço que a gente ocupa dentro do tempo, dentro da história. Então nós vamos compondo, permitindo que Deus, então, com a sua palavra, que não é invasiva, no sentido de ferir, né, mas no sentido de gerar vida, nós vamos permitindo que essa palavra vá tecendo em nós, escrevendo a história real, né, de Deus na vida dos humanos, das pessoas que Ele alcançou. Né? O pecado é uma desgraça total, absoluta, total, né? Porque ela destitui o ser humano das grandezas de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, de tudo aquilo que somente em Deus é. E aí o ser humano é capaz de olhar as coisas, né? E observando com as competências que temos fisicamente e interpretar isso como se fosse vida. Então ele imagina isso como se fosse vida. A pessoa na dimensão de existir sem Deus, sem o Deus Criador na sua vida, né? Então ele diz, olha, estamos vivendo, né? Estamos existindo, movendo-nos no tempo, no espaço também, estamos conseguindo, né? Mas ele não consegue desenvolver toda a condição de vida. Então Deus está buscando a gente, né? Para que resgatando a gente comece a ter essa relação com Ele novamente. E nessa relação a gente de fato possa tratar tanto o que existe aí da maneira correta, nós mesmos, né? Todas as capacidades que Ele nos dá, que são capacidades de lidar com a existência, né? Quando em Gênesis o Senhor disse, vocês são capazes, porque Ele fez a gente assim. Ele esperou isso na sua fala, que nós dominássemos. Domine Ele, né? Tenha o ser humano o domínio. Claro que o ser humano, na sua desregulagem, na sua miopia, no estrabismo espiritual, ele inverte tudo, perverte tudo, né? Como um dos sintomas disso é que ele consegue olhar toda a expressão da criação fora da Terra como algo grande, e ele não consegue ver a grandeza na própria Terra. Ele não consegue ver. Ele não consegue ver a grandeza nele. As dimensões estruturais, o que diferencia, né? o que é distinto, a distinção da Terra, a distinção dele como gente, mesmo que todo o universo não tenha outra Terra. Assim, vamos dizer que a coleta de provas em favor da Terra é absolutamente imensa, né? Quer dizer, você só tem uma Terra. Ainda que o pessoal, na imaginação, olha que a gente já conhece, a gente já conhece pedaço desse espaço aí. Os telescópios alcançam distâncias que a gente não, mesmo falando, a gente não consegue imaginar. Mesmo falando. Quando eles colocam lá que tal telescópio alcançou tais galáxias a não sei quantos milhares de anos-luz daqui. E estão vendo aquela faixa. Aquilo é possível ver, analisar, né? E todo esse espaço, ainda que seja pequeno em relação a todo, né? Mas esse que é visível a nós até agora, não é possível encontrar outra Terra. Então a evidência em favor da distinção da Terra, que se aproxima do relato bíblico, é absoluta. Não é uma questão de porcentagem, de probabilidade, não é que só tem uma mesmo, né? Oi. Irmã Sinésio. Então, últimas dúvidas do campo da física, a gente está falando algumas vezes aqui sobre esses lados, né?
física, que eu tenho também acompanhado alguns estudos nessa área, mas um dos momentos mais recentes que o pessoal anda falando aí. Deixa eu ver. O que aconteceu aqui? Peraí só um pouquinho. Aconteceu algo. Opa! É estranho, né? Deixa eu ver aqui. Então, Essa aqui é letra gigante. oi? Grande. Olá, irmãos. Então, queridos, assim, a dificuldade, né, que a mente humana raciocina na lógica, né, de Deus. Embora a gente tenha a capacidade lógica, lógica vem de logos, né? Lógica vem de logos. No princípio era o logos, né? É a palavra grega que Deus está usando, é logos. Isto é, no princípio era lógico, era a lógica absoluta. A lógica absoluta só existe uma, né? É que há um Criador. Logística. Essa é a lógica absoluta, né? Então, Deus, ao criar todas as coisas, Ele criou dentro da lógica dele, né? Que é a lógica natural de todas as coisas. Então, nós pensamos logicamente, porque Deus nos fez assim. A lógica de Deus está em nós também. É possível pensar na mesma lógica, né? Se nós pensamos que 1 mais 1 é 2, Deus também pensa que 1 mais 1 é 2. Ele não vai pensar diferente disso. É uma lógica, né? Então, o modo da criação ser operada, trabalhada, ela é tão expressivamente lógica que as pessoas hoje, mesmo diante da evidência, né, da distinção da Terra e distinção nossa, o ser humano é capaz de desenvolver, ele tem criatividade suficiente para desenvolver argumentos que contrariam a lógica. E aí as pessoas ouvem aquilo e, olha, isso é possível. Eles afirmam, isso é possível, né? Outro dia as pessoas estavam dizendo, alguns da área astronomia e física e tudo, olha, nós temos que encarar a ideia de que houve uma explosão inicial. Essa coisa já está ultrapassada, né? Mas últimos relatos é que isso é impossível na questão da física. Mas as pessoas estão afirmando ainda, olha, teve uma explosão e depois da explosão teve uma expansão, né? Tão rápida, mais rápido do que um piscar de olhos, em que tudo saiu da inércia absoluta para tudo que está aí num momento. É totalmente insano uma coisa dessa, né? Mas as pessoas tem que, eles dizem, os chamados cientistas, nós acreditamos nisso. É totalmente ilógico e improvável, mas eles têm que usar a expressão da fé, né? Nós acreditamos, quer dizer, não há prova alguma, não há lógica alguma, mas eles afirmam e dizem ainda, temos que acreditar nisso. As últimas informações que a gente está coletando agora nessa semana é o espanto que há na comunidade da pesquisa do universo, sobre o universo e tudo mais. Por que todas as coisas giram? Essa é a grande pergunta. Por que tudo gira e tudo tem uma força gravitacional? Por que tudo gira assim, né? Oi? Vamos lá. É claro, é evidente, é lógico que se tudo fosse alvo ou fruto, né, tudo fosse fruto de uma grande explosão desse jeito, nada teria essa consistência
né, de harmônica, né, essa harmonia toda, assim, observável, inclusive é observável. Quando o pessoal olha para o espaço, ele vê tudo girando, como se fosse uma orquestra. Isso é uma lógica. Isso é uma expressão da lógica da criação. Por isso, Salmo 19, né, irmãos, ele diz assim, os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Essa maneira de tudo estar feito. Mas o que aconteceu com a mente humana que ela não consegue aceitar isso? Algo faz com que se torne esse argumento quase impossível de ser refutado mesmo assim. Por que alguma coisa irrefutável é refutada? Só pode ser algo que danificou dentro do ser humano. Algo que impede esse ser humano de, diante da lógica, afirmar o absurdo, o ilógico. Então a palavra de Deus diz, há um problema assim mesmo. Ainda hoje alguém estava dizendo ali no Facebook, assim, ele estava dizendo assim, puseram uma frase lá, nós temos que, citando uma frase do Buda, né? Nós temos que entender que a paz não está fora de nós, mas está dentro de nós. Aí as pessoas choravam. Né, irmãos? Coitado do Buda, né, irmãos? Ele teve umas expressões, assim, alguns tipos de... Teve vários Budas, né? Vocês sabem da história dos Budas, né? E não é um Buda, é um montão. Mas a palavra Buda é aquele que está iluminado. Inicialmente ele tem uma ideia, assim, eu tenho que procurar a paz em algum lugar. Então o primeiro que teve desses, ele falou, tá, então deve estar em algum lugar. Ele não pensou que estava dentro dele. Tanto é que ele deixou a esposa dele, deixou o filho dele, deixou todo mundo, o reino dele, fugiu pelo muro e foi embora, né? Foi vagar pelo mundo em busca de paz. E depois dele veio outros e outros e outros, né? E o pessoal buscando, aí começaram a escrever, olha, eu acho que esse negócio está dentro da gente. Aí o negócio parecia uma frase de pôr no Facebook, naquele tempo lá do que ele falou isso. Então, realmente foi pro Facebook, né? Ele tinha, mas não tem razão. Mas alguma coisa ele estava tocando. Alguma coisa ele estava tocando de verdade. É que o problema humano não é a paz que está dentro dele, é o problema, é o pecado. É o pecado que está dentro do ser humano. A paz não está dentro de nós. Né? Mas se tem realmente algo dentro de nós, não é a paz, é o pecado. Só que as pessoas não gostam de pensar nesse ponto. Vai causar uma ofensa ao ser humano. Né? E é claro, Deus, na sua palavra ao homem, à humanidade, ele afirma exatamente isso. Dentro de vocês tem o pecado, tá? O mal. A paz está não em vocês, está em mim, em Cristo. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, em mim vocês vão ter paz. Então, em Cristo, não em nós. Em nós está o pecado, né, irmãos? Assim o Senhor trabalha e busca o ser humano para que ele, alcançado por Deus, ele possa ter a compreensão da parte de Deus, da sua identidade, né, do seu ser como ele é. E como o ser humano carece de Deus o tempo todo. Então, dentro do tempo, por isso Deus criou o tempo, o espaço, a história, para que a gente, dentro do tempo, a gente possa dignamente viver, exercer a humanidade que a gente tem em Deus. Né? A humanidade que temos só pode ser humanidade real em Deus, em Cristo. Em Cristo, irmãos, não é possível ser um ser humano fora e à parte de Cristo, porque Ele nos criou.
E é nele que a humanidade se resolve como ser humano. Agora, é um ato maligno do pecado e do diabo e do ser humano tentar artificialmente compor formas diversas para ser humano, né? Olha, irmãos, como que o ser humano é esperto para imaginar isso, para gerar lógicas perversas, né? Pervertidas. É esperto, então ele vai dar sugestões em diversas áreas, né? Isso é, o coração humano, ele é amplo, ele é crédulo, ele tem capacidade de acreditar. A nossa capacidade de acreditar, ela não poderia andar sozinha. O ser humano, com a sua capacidade crédula, ele tem que ter uma proteção dessa capacidade de crer. Esse sistema de crença humano, se ele estiver isolado nele mesmo, ele vai acreditar em qualquer coisa. Se for bem trabalhada a expressão ou a argumentação, né? Paulo fala isso, ele fala, cuidado para que a gente não seja levado ao redor por todo o vento de ideias, ideologias. Então tem hora que o ser humano acha que a solução para ele é política. A gente vê isso, agora nós vamos ver cada vez mais, né? Hoje em dia, quando a gente vê os debates políticos, a gente fica mais certo ainda aqui nesse Brasil que a gente está diante de um programa de comédia, né, irmãos? É um programa de comédia, um teatro, coisa assim. Eu queria votar em todos, porque, irmãos, todos são maravilhosos, né? Não tem um ruim, né? Todos eles, que coisa linda, parecem uns anjos voando, né? Aquela maravilha, né? Todos eles. O Brasil, então, depois, é a melhor coisa a fazer é juntar todos eles e falar, vocês vão ser o governo no próximo ano. A gente fica vendo pessoas trabalhando, eu fico imaginando assim, cada um dos irmãos, as pessoas todas estudam, batalham, trabalham, né? Compõem a estrutura das suas vidas, querem alcançar alguma coisa, vão lá e estudam muito, né? Fazem algumas... Tudo ele enfrenta. Aí vem pessoas aí, né? Que não estudaram nada, não se prepararam para nada, né? E vão querer dirigir um país. Né, irmãos? Isso é uma coisa estranhíssima. Como que pode? Alguém vai ser reitor da UFSC, por exemplo. Vamos pegar esses candidatos aí a deputado que tem aí e pôr eles para se candidatar a reitor da UFSC, a reitoria da UFSC. Será que eles vão conseguir? Eles não vão conseguir, irmãos. Coitados deles. Não é que eles não têm direito a isso. Tem que ser só se inventarem um bolsa de reitor de UFSC, né? Que não precisa ser preparo algum, porque senão vai ser UFSC-fobia. Né? Então você tem que ter... Hoje, tudo que você tem algum tipo de definição é fobia. Né? As pessoas não estão mais tendo noção. Né? Vai ser alguém diretor da escola aqui. Né, irmãos? Essas pessoas que estão tentando dirigir um país continental vão entrar lá, vão fazer, e enquanto isso, outros com grande capacidade. Né? Então a gente vê uma discrepância absurda nessas épocas. Mas as pessoas acreditam. Né? As pessoas acreditam. Elas têm uma tendência crédula. Né? Há uma credulidade, assim, é normal do ser humano. Por isso a nossa credulidade, ela não pode ficar solta. Ela precisa ter uma capacidade crítica. De onde vem a capacidade crítica na nossa vida? Do ser humano. Vem de Hebreus 4:12. Né? Hebreus, quando a gente pega, vendo, cuidado, a preocupação que Deus tem com a gente, né? Querendo que a gente não fique assim, solto, por aí. Né? A gente precisa ter muito cuidado em guardar a nossa condição de humanidade, que é Cristo, que faz isso, né? Acontecer, essa humanidade verdadeira, digna, real. Hebreus 4:12, os irmãos sabem esse texto.
é a palavra de Deus, que é viva, é a palavra de Deus que vai compor dentro de nós as estruturas críticas, né? Que é isso? A capacidade de discernir tudo. Vem alguém tentando... nós somos contra os governos. A gente não é contra governo, nem não é isso. A pergunta não é essa. Não é essa a pergunta. Né? Nós somos um povo de Deus, e como povo de Deus nós temos um reino. Nós somos de um reino. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos de um reino chamado Reino de Deus. E somos embaixadores desse reino. E nós trazemos à humanidade que está aí a mensagem de Deus, de Cristo, né? É simples. Então, nós não podemos fazer da política a esperança messiânica do Brasil ou de qualquer parte, de qualquer lugar do mundo. Não é assim. A gente sabe quem é a esperança, né? Nós temos a esperança que está em nós, como Paulo fala. Se ela for somente para essa vida, 1 Coríntios, ele fala isso no capítulo 15, nós vamos ser os mais miseráveis dos homens. Então, esse estrabismo que transforma a esperança humana em messianismo político é muito miserável, né? O Estado, como se fosse um Messias, né? É um monstro. O Estado ele se torna um verdadeiro monstro. Ele não existe. Ele não tem cabeça. Ele não tem coração. Ele não anda. Ele não nada. Ele não existe. Mas se transformou numa entidade. O Estado virou uma entidade, né? Uma entidade amada, confiada, em que as pessoas morrem por isso. É uma coisa tenebrosa, né? Fizeram isso também com a religião. A religião é a mesma coisa. Ela se transformou numa entidade, né? Ela não tem cabeça, ela não tem coração, ela não tem nada, não tem corpo, não tem nada. Mas as pessoas matam e morrem por isso, por fé, por crença, né? Então nós não podemos transformar a religião na esperança messiânica. Nem a política, nem a religião, nem nada, né? Então, como é que nós vamos ter o discernimento de ser um ser humano? Como é que nós vamos contratar pessoas para trabalhar nesse país? Né? Nós precisamos ter um país, então, com pessoas competentes, começando em Cristo. Ser humanidade em Cristo, né? Mas se as pessoas não querem nada com Cristo, esse é um problema grave, né? Nós vamos estar entrando num tipo de tensão, né? Em que há uma grande multidão que não quer nada com Cristo, com a sua palavra, e nós inseridos nesse tipo de vida, né? Então, isso é bem parecido com quando Jesus chegou aqui na Terra. Não tinha quase ninguém com Cristo, só tinha Ele. Aí Ele começou a chamar o pessoal para segui-lo, né? E o Império Romano estava lá, e o povo judeu estava lá, né? E os israelitas estavam lá, e estava tudo lá, os samaritanos estavam lá, os galileus, e aí quiseram fazer Jesus um rei. Vamos eleger esse homem, porque ele está ganhando uma fama monumental. Ele, com certeza, se ele for eleito, nós vamos conseguir a libertação de Roma. Nós vamos ser, de novo, ter a grande glória de Israel que nós tivemos um dia, agora vai voltar a ter de novo. Aí Jesus simplesmente disse, vocês não estão entendendo nada. Eu não quero ser eleito para nada. O meu reino não é desse mundo. O meu reino é eterno. Ele não começa e não termina. Ele é o que ele é. E eu quero reinar no coração de vocês. E eu estou chamando gente para que possam saber esse reino no seu coração e que possam ser as pessoas que vão conduzir essa mensagem. Seja que tipo de governo que esteja aqui nesse mundo. Nós vamos passar pelo meio deles e vamos seguir até o céu, né? Agora, tem cristãos hoje em dia que não. Ele é tão acalorado em pensar em partidos políticos ou em religiões, denominações, mais do que a de Cristo. Então, a palavra de Deus vai acertar a nossa capacidade crítica.
nossa capacidade de discernimento. A palavra de Deus vai compor em nós, né? Houve épocas que as pessoas diziam assim, a educação vai resolver o problema humano, né? Há algum tempo atrás, quando a tecnologia explodiu, as pessoas disseram assim, a tecnologia vai resolver o problema humano, porque nós somos potenciados, né, irmãos? A tecnologia, ela conseguiu potenciar as nossas ações. Hoje a gente pode estar no mundo inteiro aqui dessa sala. É uma coisa impressionante, né? Então, as condições tecnológicas, elas dão uma potenciação ao ser humano que ele não está sabendo ainda o que significa uma geração dentro dessa potenciação. Alguns estudos foram feitos lá nos Estados Unidos sobre os soldados que combateram no Vietnã e a relação deles com videogames, né? E soldados que combateram no Iraque e a relação deles com videogames. E isso é conclusivo já, irmão. Não é que está ainda em estudo, não, isso já foi concluído o estudo. E eles concluíram que a geração do Iraque é mais fria, é mais fatal, é mais mortal, tem menos sentimentos do que a geração que matou gente no Vietnã. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Bom, mas isso aqui, irmãos, depois eu acerto. Tem hora que some aqui. Mas o que a gente tem que ter, tem outros estudos já têm sido feitos nessa época, né? Mas o que se tem visto é que uma geração inteira de jovens, ela se tornou menos sentimento. Acho que o C.S. Lewis, antes de toda essa tecnologia, tem um livro do C.S. Lewis que ele chama a atenção de um homem que era cabeça e membros. Ele não tinha peito. Ele não tinha coração. Ele não tinha sentimento. Então, essa geração, ela não está sabendo lidar com a tecnologia. A tecnologia está tirando o sentimento dos homens, né? As pessoas são potenciadas a conviver com 1000 pessoas e conviver com ninguém. Ao mesmo tempo, ele pode ter 1000 pessoas e ele não pode ter ninguém. Isso é uma rede social, né? Tem pessoas que estão diante de videogames, ele não tem filtro dentro do coração dele. Ele não tem palavra de Deus dentro do coração dele. Não tem. E então o que vai gerar dentro dessa pessoa? Vai gerar uma facilidade de matar pessoas sem sentimento algum. Ele simplesmente vai matar um personagem, vai explodir em sangue verde, ou azul, ou rosa, e daqui a pouco ele vai estar lá de novo. Quantas vezes são pessoas mortas e ele volta, e às vezes ele é morto e continua andando, é um zumbi, né? Se a pessoa não tiver um fundamento extremamente forte dentro do seu coração, a gente não tem condição de saber que tipo de humanidade perversa vai ser daqui a pouco. A gente não tem condição. Tem um livro aqui muito interessante, ó. Estéticas tecnológicas. Tá vendo? Novos modos de sentir dentro da era tecnológica. Esse é alvo de estudo, né? Quer dizer, que sentimentos estão surgindo dentro dessa época? Eles estão estudando isso porque as pessoas estão ficando mais perversas ainda. Entende, irmão? Né? E os lares? Né? Os lares são os lugares sagrados e santos, né? Hoje tem babás eletrônicas. Há um tempo atrás a babá eletrônica era TV. Hoje já se vende aqueles câmeras que você fica vigiando o teu filho o tempo todo para onde ele vai. Daqui a pouco tem um drone, né? Um drone voando dentro da casa, atrás do seu filho. Já fizeram um drone agora com forma de peixe, com forma de... Ele fica flutuando assim. Aí fica filmando ele. Qualquer coisa que ele fizer, movimento estranho,
dá um alarme lá no pai, onde que o pai está, onde que a mãe está, e aí ele corre, né? Então, quer dizer, tudo para evitar a presença, o contato, pai e filho, filho e pai, mãe e filho, filho e mãe. Não precisa de mãe, pode ser drone mesmo, né? Então, pode ser qualquer coisa, desde que, como aquela pessoa lá naquele hospital, ele chegou ao ponto, a Letícia estava dizendo que a pessoa disse, antes dela teve veio o homem e disse assim, eu não quero esse bebê aqui, leva ele de volta lá para o berçário, eu paguei esse hospital, eu quero vir aqui, eu vim aqui para descansar, né? Então, sabe lá o que é ouvir um negócio desse daí? Aquele depoimento daquela irmã, que é professora lá em São Paulo, que está na nossa gravação, ela disse assim, que uma criança de 8 anos, quando ela estava assim, querendo muito ensinar sobre o argumento da criação, né? Sobre o tema, né? Um dos modos temáticos de Deus, que é a criação. Chegou na classe de criança e começou a tentar colocar, levanta uma criança de 8 anos e diz assim, professor, eu não aceito esse negócio de religião. Eu não aceito, porque hoje a ciência já diz que foi tudo um Big Bang. Olha o modo de uma pessoa de 8 anos se firmar perante uma professora. Já pensou? Né? E às vezes, hoje eu estava vendo uma pessoa nos Estados Unidos que na hora da sua formatura, ele era o orador da turma, ele chegou para falar, ele rasgou o seu discurso e leu Mateus, quando Jesus disse, Pai nosso, que estás no céu, teu nome é santo. E ele começou a falar essas falas e todo mundo ficou emocionado, né? Às vezes precisa de alguém que creia, alguém que tenha um coração que ama Jesus. Porque o povo, irmãos, por mais tecnologia que tenha, por mais explorações messiânicas que sejam jogadas em cima do povo, política, religiosa ou esportiva, tecnológica, seja lá o que nível que for, isso está secando a humanidade. Isso está destruindo a humanidade. Né? Então, nós estamos sendo chamados pelo Senhor para viver, né? Para receber a vida que Ele tem para nós. Isso vai a vida inteira. Né? Quando a gente anda com nossos filhos, é uma bênção. Você se preparar, você e a tua noiva, teu namorado, teu marido, depois como pai, como mãe, vai levar 20 anos para você andar com teu filho. Só que o mundo não vai dar valor algum. Quando você puder ensinar para alguém isso, ensina, essa é a verdade. Né? Não que tu vai jogar fora a tecnologia, seria um absurdo fazer uma coisa dessa. Mas você não, ao invés de jogar fora a tecnologia, imagina o seguinte, quando a gente dá aula de... Agora eu não dou mais aula disso, mas eu já dei aula de homilética. Não é omelete, não é, irmão? Homilética é a arte de você pregar, né? A arte de pregar, né? Hoje eu tenho minhas razões porque eu não dou aula de homilética mais, né? Porque não tem isso na Bíblia, simplesmente não tem. Mas a gente tem testemunho das pessoas que são de Cristo. Mas nas aulas de homilética, que também são aulas de oratória, né? Nas aulas de oratória, a gente tem uma máxima que é assim, olha só. Se você vai falar, né, por 1 minuto, tu precisa de pelo menos 5 estudados naquele tema. Né? Se você vai falar 1 hora, você precisa de 5 estudados naquele tema. E eu faço assim, irmãos. Eu faço assim mesmo. Né? Faço até mais. Né? A gente é dia após dia ali, né, para poder ter consistência, para que a gente não fique engolindo a abobrinha. Né? A maioria do pessoal hoje em dia não liga mais. Não liga mais. A palavra de Deus hoje não tem quase necessidade dentro dos ambientes cristãos. Né? Então, uma criança que tu vai ensinar para a eternidade, nós precisamos de Cristo. Andar com Ele. Né?
ouvi-lo, brincar com ele, ter o cuidado absoluto. Quer dizer, ele vai brincar lá na tecnologia? Vai brincar. Né? A Lipe tem lá a tecnologia, Manuel, mas você tem que ter uma visão, eu não vou pôr isso em cima de ti. Seria um absurdo eu chegar para o Lipe, Lipe, é o seguinte, vai pro computador, mas é o seguinte, hein? Meia hora, depois, acabou. Que isso? Ele é gente? Ele é uma gente. Né? Já faz muitos anos que a gente é amigo do outro, não é mesmo, Lipe? Né? E aí chega uma hora que ele mesmo, opa, pai, estou lendo aqui em cima esse texto aqui, vamos conversar sobre ele? Vamos. Né? Pai, o que significa isso? Ele tem a biblioteca dele lá. Mas como é que ele gostou de ter uma biblioteca? Porque ele está vendo desde sempre a gente amando ler. A gente amando, querendo ler, querendo conhecer coisas com conteúdo. E isso no meio mesclado com toda a conversa que vai tendo, na hora do café da manhã a gente fica às vezes lá um tempo conversando, na hora do almoço, né? Explicando, conversando entre nós. Assim foi com o André, assim com a Pri. O máximo que eu posso, a gente fica junto com o Emanuel também, e um pouquinho que dá com o André, um pouquinho que dá. Cada um tem suas famílias, mas para que cada um possa gerar dentro de si elementos que possam, se estou me divertindo ou também trabalhando, porque a tecnologia tem o lado didático, de aprender a lógica das coisas. Né? Então, tem um lado importante, que você vai ter uma mente lógica, mas não uma mente assassina, né? Mas não uma mente fria, sem coração, não vão arrancar teu coração. Não pode. Né? Então, aí a pessoa vai, eu vou dividir a minha vida aqui, eu preciso organizar a minha vida. Eu vou estudar, eu vou orar, eu vou normalmente fazer essas coisas, eu vou guardar o meu coração. Diz a palavra de Deus isso. Agora, é um desafio de 20 anos, de 30 anos de vida inteira, se for ver. Né? É um desafio constante que não passa. Você nunca vai jogar o teu filho para um drone eletrônico que vai ficar em cima dele, cuidando dele. Isso é um absurdo. Né? Hoje em dia tem programas, eu estava até instalando outro dia um programa que lembrava que eu tinha que tomar água. Lembra um programinha dele? Chegava uma hora que no celular fazia aquele barulhinho de copo d'água. Opa, tem que tomar água. Né? E isso é meio esquisito, né, irmão? É meio esquisito. Por que está fazendo um aplicativo desse? As pessoas estão sendo sequestradas, não conseguem nem lembrar que tem que tomar água. Né? Isso é uma loucura. Daqui a pouco a pessoa, olha, aconteceu outro dia. Lá numa igreja, um homem morreu. Foram ver porque não tomava água. Né? Era um negócio absurdo. Então, amados, o Senhor busca a gente para nos dar condições de viver dignamente, né? De uma maneira digna dentro da nossa existência. Então, a palavra de Deus. Agora, o Senhor nos alcança, e lá em João, irmãos, lá em João, no capítulo 14, na palavra, né? Então não vamos ter medo, né? Agora não vamos... tem que ter medo da política, medo do esporte, da tecnologia ou da religião. Não é isso. Vamos nos preparar na palavra do Senhor. Então, em João, no capítulo 14, até Jesus já disse das tribulações, né, irmãos? Doenças. E aqui em João 14:1, ele está falando isso. Quer dizer, as turbulências que vão afetar a nossa vida, nosso ser. Né? São muitas as turbulências. Né? Então, cuidado, não deixe o teu coração entrar nesse ambiente de turbulência toda, né? Ser levado para lá e para cá pelas turbulências, sejam elas de qualquer tipo. Né? O antídoto é a fé em Cristo. Né? Nós precisamos manter o nosso foco, o nosso ponto focal precisa ser sempre Cristo, sempre. Né?
Ele é não só o antídoto, ele é a vida, ele é o caminho, a verdade, a esperança do nosso coração, aquele que nós sabemos que está conosco, anda conosco, dirige a nossa vida. Então, guarde o teu coração tendo fé em Deus, confiando sempre em Cristo. Faça isso, né? Porque ele é assediado o coração da gente para alterar isso, esse ponto focal, para outras coisas. Para você pode discutir qualquer coisa, acaloradamente, mas desde que não seja Cristo, tá bom? Para o diabo, claro, tá bom, né? E para você, na sua perversão, tá bom também. Mas não queremos ser pervertidos ou alterados na nossa condição de gente. Então, a fé em Cristo, a fé em Deus. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês vão ficar aí. Vocês vão continuar aí no tempo. Vocês vão continuar aí na história, no espaço. Todo esse movimento até eu voltar, vocês vão estar aí. Só que eu não vou estar aí. Eu não vou estar aí. Né? Mas vocês vão. E como é que vai ser? Né? Jesus está dizendo aqui, eu vou voltar. Né? Até lá em Mateus ele disse, olha, dessa hora em diante, lá na hora da mensagem sobre a Páscoa, sobre a ceia, ele diz, olha, desta hora em diante eu não beberei mais com vocês desse fruto da videira. Nós não vamos ter essa comunhão aqui na terra. Né? Mas vocês vão ficar aqui. E vocês vão precisar ser cuidados durante esse período, até aquele dia, quando eu voltar. Então ele fala aqui no versículo 2 e 3, lá na casa do meu pai, eu vou lá para preparar para vocês lugar. Essa palavra, irmãos, ao mesmo tempo que ela é uma expressão de uma ideia e de vários significados, é uma realidade mesmo. É uma realidade. A palavra é a promessa daquilo que ela está dizendo. Jesus está dizendo, assim será. Eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar para levar vocês para estarem comigo lá. E o modo de vida de vocês aqui, enquanto eu não venho, me preocupa, disse o Senhor. Ele precisa ser conduzido direito. Então, vocês não vão ficar soltos aí para viver de qualquer maneira e sendo enganados ou confusos. Não é assim. Vocês não vão se perverter. Né? Então, por isso que Jesus disse aqui no versículo 16. Né? Olha só, João 14, 16. Ele diz, olha, eu vou pedir ao Pai. Então, irmãos, isso é tão precioso, porque Jesus assume a postura de deixar um legado. Ele assume a postura, olha só, é a partir do céu o movimento agora. O movimento vai ser a partir do céu. E isso é muito importante para a gente como povo de Deus. Nós que queremos caminhar na terra, nós que queremos caminhar até o dia que Jesus volta, do jeito que é para ser, nós precisamos saber que o movimento que é feito para a gente andar direito é a partir do céu. Né? Não é a partir da gente. Jesus não disse assim, ó, eu vou lá para o céu e vocês aqui organizem-se aí, tá? Vocês que se organizem aí. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu vou e eu rogarei ao Pai. Então o movimento é de lá para cá, da mesma forma. Não é? O movimento é do céu para a terra e não da terra. Não está na mão nossa, não está na minha mão organizar a igreja de Jesus. Os cristãos, os salvos, os chamados. Não é minha competência. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará outro Consolador. Quer dizer, eu sou um Consolador, Jesus é um Consolador. Jesus é. Mas Ele não vai estar mais aqui, Ele vai estar lá, preparando lugar para nós. E enquanto isso, o Consolador que vai estar aqui, dirigindo junto conosco, como Jesus andou conosco, vai ser o Espírito Santo. Olha,
Isso é um movimento da parte do céu. Foi feito o movimento de Cristo. Ele fez o movimento, para nós não deixar dúvida nenhuma, né? Então, qualquer tipo de pessoa que se levanta tentando dar aos salvos, os cristãos, uma ideia diferente dessa, não é de Deus, não é de Cristo. Né, irmãos? Dá para entender, né, que o movimento foi feito do céu e não da terra. Ninguém tem dúvida. Né? Não é para ter um pastor presidente da igreja. Não é pastor não pode ser cabeça ou qualquer pessoa. Não pode ter um presidente de denominação. Não pode. Porque quem que foi mandado por Deus para ficar no lugar de Cristo? Foi o Espírito. E quem que mandou? Foi Jesus. E onde que está isso na Escritura? João 14:16. Não tem como refutar uma coisa dessa. Não tem. Né? Mas como a gente está falando aqui já há um tempinho, a perversão vai acontecer, irmãos. Vai. Jesus está sabendo que a perversão vai acontecer. Por isso ele está avisando, né? E as pessoas vão fazer aquilo que não era para fazer. É claro, quando você vê a pessoa de Jesus andando na terra, tem uma facilidade para quem precisa ver. Jesus andou com a gente aqui, ele andou aqui, nesse chão da terra. Ele andou por aqui, né? Mas houve um momento que ele foi para o céu, e agora? Quem que vai ficar? É Deus igual a ele. Só que os olhos não veem. E como os olhos não veem, para muita gente cuja fé é movida pelo que vê, aí ele não vai ter consistência. Ele não vai conseguir dar fé a essa palavra aqui. Ele não vai conseguir se submeter a alguém que os olhos não veem. Então, isso, é claro, é a falta de fé. Né? Não tem como. Então, mas aqui diz assim, ó, ele vai estar convosco. Ele vai estar convosco. A fim de que esteja quanto tempo conosco? No versículo 16 fala assim, em tempo. Fala em tempo. Para sempre. Olha aí, ó, para sempre. Ele não vai deixar vocês em nenhum momento. O Espírito Santo virá. É claro que isso aqui, irmãos, é extremamente novo. O Espírito Santo não tinha vindo ainda, porque diz o próprio texto bíblico que Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então, não poderia o Espírito Santo vir. O Espírito Santo, ele é aquele que vem no último dia. O Espírito Santo é o cumprimento do fim. Ele é que é o sinal do fim. Se tem que ter um sinal do fim, é a vinda do Espírito. E tem gente que fica pensando que é terremoto, tem gente que pensa que é guerra, que é o islamismo, né, aumentando pelo mundo. A gente fica assustado, né? Mas fica essa coisa. Tempestade, tsunami, furacão, eu não sei lá o que, Templo de Salomão, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, né? O pessoal fica pensando um monte de barbaridade, pensando que é sinal do fim. Né? Sinal do fim. Sinal do fim é o cumprimento da promessa escatológica. É a vinda do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não dá para ter dúvida disso. Vamos ver aqui em Atos 2. Atos 2. Mas muita gente é enganada, viu, irmãos? Não adianta. O pessoal está longe da Escritura, vai ser enganado mesmo. Quer ver aqui em Atos 2? Atos 2, 16 e 17. Atos 2, irmãos, é a vinda do Espírito. Só para tirar dúvida, vamos no versículo 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes, afirmado aqui, é profético. O dia de Pentecostes é uma profecia. Então, é uma profecia, o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes é uma profecia. A respeito de quem? Do Espírito. E a respeito também do cumprimento do início do último dia. Do dia escatológico, do dia final. Então diz aqui no versículo 16, olha, o Pedro, ele explica isso. O Pedro diz assim, não é Pedro? Ei, Pedro!
atenção, irmãos. Então se levantou Pedro com os 11 e foi falando. Lá no 16 ele diz assim, olha, o que ocorre, o que está acontecendo, meus irmãos, é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, mesmo ainda antes do Espírito Santo vir, ele estava lá no céu, o profeta de Deus, Joel, ele falou sobre esse dia. E o que foi que Joel falou? E acontecerá que nos últimos dias, então, iniciou o dia último, com a vinda do Espírito Santo. O maior sinal do fim começou. Por isso que Jesus está tentando alertar o pessoal lá em Mateus 24, que tudo que acontecer no mundo não é o fim. O fim começa com a vinda do Espírito. Mas o pessoal, irmãos, olha, não tem confusão maior hoje em dia do que pensar sobre o Espírito Santo. Também sobre igreja. Também sobre salvação. Quase todos, irmãos, é uma coisa lamentável e terrivelmente lamentável, que quase todos os temas... Oi, irmã. Quase todos os temas da teologia bíblica, eles estão equivocados na mentalidade dos cristãos do século XXI. Quase todos. Se você pensar, por exemplo, olha, aqui, né? Deixa eu pôr isso aqui. Aqui tem um livro de teologia sistemática. É um dos maiores estudiosos de teologia sistemática do mundo, Wayne Grudem, né? Então aqui você tem um estudo de tudo que é possível dentro da teologia. Palavra de Deus, doutrina de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, da igreja, do futuro. E aí é bem profundo, irmãos, é bem profundo. Ele é muito bom. E tem outros aqui, mas esses temas praticamente percorrem os grandes pensadores da teologia, né? Esses homens estudam bem, mas isso não tem mais lugar na mente dos cristãos, na profundidade que eles estão tocando ali. Não tem, né? As comunidades cristãs, elas estão se satisfazendo em política, na própria religião, né? Elas estão se satisfazendo em qualquer tema, os temas sociais, a psicologia dentro do cristianismo, né? O Darwin, ele não encontra muito lugar dentro do meio cristão. O Darwin é meio banido, assim. Quase você não tem cristãos dizendo que o homem veio do macaco. Quase não tem, mas é bem pouco, né? É bem pouco. Tem aquela teologia liberal, que começou lá no movimento inglês, e chega nos Estados Unidos e chega aqui, que admite realmente. Até o Papa. O Papa faz um ano, mais ou menos, que afirmou, e inclusive está bancando, né, com dinheiro do Vaticano, e pesquisas na área da evolução. E ele disse, realmente a gente não pode negar essa evidência da ciência que o homem veio do macaco. Fala papal, né? É um negócio assim, insano, mas bem. Mas mesmo assim, no cristianismo evangélico, quase não tem ninguém a favor de Darwin. Né? Mas a favor de Freud, quase todos os crentes são. Não tem um cristão quase não tem. Tem, mas quase não tem um cristão que consiga perceber que Deus trata a psicologia humana. Quando se fala em problema psicológico, no meio cristão evangélico, tem que ir para o psicólogo, e não para Cristo, e não para a palavra, né, de Deus. Não tem. Ele acha até... Eu tive alunos na faculdade que eram psicólogos. Eu tive alunos estudando teoterapia, que é a terapia que há 33 anos eu trabalho nessa terapia de Deus, para cuidar do ser humano conforme a palavra de Deus traz o ser humano como ele é, né? Mas a facilidade com que as ideias penetram na mente das pessoas, a parte da palavra de Deus, é muito grande. E sobre o Espírito Santo, mesma coisa, né? Então aqui em Atos 2 que a gente está, né? Jesus está falando sobre o Espírito, que é Ele, o Espírito Santo, que vai conduzir a gente no último dia, até quando Jesus, então, irmãos, chegar nesse céu aí, e abrir esse céu de um lado no outro, e Ele vai voltar,
Né? Quem é que sabe isso? Nós sabemos. A maioria do povo não vai estar nem aí, irmãos. Eles vão tudo para o inferno sem saber, porque eles não querem saber. As pessoas simplesmente estão cegas, né? Estão realmente numa situação desesperadora, né? Mas a palavra de Deus é clara, o diário oficial de Deus foi publicado. Então aqui, em Atos 2, no versículo 16 e 17, o Pedro diz que o Espírito Santo, que Jesus prometeu, está chegando. Ele está chegando. E ele veio para começar os últimos dias. Então, começou. O último dia está em andamento. O cronômetro de Deus foi acionado em... Como que é isso? Ordem decrescente? Está regressão. Né? Está regressão. Regredindo a contagem. Contagem regressiva. Começou. Né? Então, irmãos, não podemos confundir. Joel disse isso sobre o Espírito. Joel falou sobre o Espírito, como está aqui, lá em Joel capítulo 2. Isso é no Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus vir. O Espírito Santo não poderia ter vindo naquela época, porque ele só viria após Jesus ser glorificado e mandado por Jesus. Então, há um ato de Deus em mandar o Espírito. É um ato de Deus em cuidar da gente, enquanto vamos caminhando dentro do tempo. Há um ato de Deus em cuidar de nós. Então, Joel, lá no capítulo 2, você vai ver aqui a palavra, né? Oséias, Joel, Oséias, Joel. Joel é um pouco antes de Jonas, Miqueias, pertinho do fim do Antigo Testamento aí, pertinho do fim, umas 50 páginas para trás, de Malaquias, eu acho. Fica ali, naquele meinho, tem Oséias, antes Joel, capítulo 2, né? Então Joel foi chamado pelo Senhor para falar sobre o Espírito Santo, que viria em algum momento. Joel 2, no versículo 28. 28. E aí, até o 32. Esse texto aqui de Joel, né? Esse texto de Joel, que não tem sido entendido por muita gente, o pessoal lê Joel, aí ele fica assim, olha, Joel está dizendo que o Espírito Santo será derramado, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, servos e servas receberão o meu Espírito, mostrarei prodígios, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então é uma linguagem profética. Isso tudo aqui que está aqui, se cumpriu lá em Atos 2. Então, em Atos 2, veio o Espírito Santo. Agora, tem gente que não consegue ver o Espírito Santo, ele fica olhando para os velhos tendo visões, ele fica olhando para os jovens tendo revelações, ele não consegue ver o Espírito, porque aqui está dizendo que é o Espírito que vai vir. Eu estou só abrindo esse parênteses porque, quanto ao Espírito Santo, a confusão é tremenda. Quando Oséias está diante de uma visão de Deus, ele tem a visão de que as pessoas, sejam elas quem for, não precisa ser sacerdote, não precisa ser sumo sacerdote mais, não precisa ser um profeta. Todos os cristãos terão a revelação de Deus no seu coração, todos. Não é mais preciso só um sumo sacerdote uma vez por ano, entende? Entrar lá no templo.
Não é isso. Agora todos, sejam eles novos, crianças, se tem Jesus, ele tem o Espírito. Se tem o Espírito, ele vai falar as coisas de Deus. Não é mais uma casta sacerdotal que vai ser a única a receber a palavra de Deus. Agora é todos nós. Isso é maravilhoso, isso é precioso, mas isso começa também o último dia. Isso inaugura o último dia na terra, na contagem de Deus. Né? Na contagem de Deus começou o último dia, está indo para o fim desse último dia. Porque Pedro fala isso, né? O bom na Bíblia é que ela interpreta ela mesma. Então você pega a ajuda do Pedro, lá em Atos 2 que a gente estava. Ele cita esse texto, para não ter confusão. Ele diz, isso aqui que Joel falou, é o que vocês estão vendo aqui agora. O Espírito Santo veio. A partir de agora começou o último dia. Começou. É claro que isso é só para quem está em Cristo entender. Se não tiver em Cristo, vai ser domingo, hoje. Né? Vai ser segunda amanhã. Isso para nós também vai ser. Domingo, segunda, terça, e assim vai. Todo mundo vai viver assim. Só que a gente sabe que estamos no último dia da parte de Deus. O Espírito Santo está conosco para nos levar até Ele mesmo, o Senhor. Né? Não foi só Joel que falou sobre o Espírito. Isaías falou, Ezequiel falou. Né? Tá. E outros. Mas, Atos 2, de novo, só para a gente ter no coração. Atos 2, 16 e 17. Ele vai citar esse texto todinho aqui como lemos. Atos 2, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá. Mas principalmente aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui em Jerusalém hoje é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, aí fala tudo isso. Né? É isso, o Espírito também. Nós vimos que é uma profecia também de Jesus, lá em João, né? João 14, que vimos agora há pouco. Em João 14, Jesus disse, eu vou agora para o céu, e eu vou rogar ao Pai. Então, é um ato do céu. Irmãos, por que essa confusão no meio evangélico, né? Que o pessoal, entre tantos erros, eles geraram lideranças. Não tem liderança, irmãos. Não existe liderança. A única liderança que há é um cabeça. Né? Cristo. É um único cabeça. Quem dirige a gente até Cristo é um só pastor, o Espírito Santo. E está isso em Efésios. Né? Efésios no capítulo 1. Né? Efésios capítulo 1. A gente tem aqui essa palavra do Senhor para ajudar a gente a não ser enganado por qualquer outro tipo de gente, ou voz, ou ideia, né? É claro que a eclesia de Deus, os chamados, né? Quem é chamado pelo Senhor, já falamos para os irmãos aqui semana passada, que entre João, quando João morreu, o último apóstolo, e a formação do cânon, que é o término da formação pelo Espírito Santo, formando o Novo Testamento, houve um período de tempo. Eu tenho chamado esse período de tempo de intercanônico. Esse período intercanônico, quer dizer, ainda João morreu, não tinha mais apóstolo. As eclesias, ou a eclesia do Senhor, que está espalhada na terra, ela confiava nos apóstolos. Qualquer dúvida, olha, vai correndo lá que o Paulo está em determinada cidade, pergunta para ele, quem sabe ele manda uma carta para nós. E foi assim que foi. Paulo escreveu um monte de cartas. A gente tem elas aqui, algumas. Né? João escreveu também. Tiago também. Judas também. Né? Então, só que eles morreram. Só que as cartas eram vindas de Deus. E Deus tinha que deixar, Ele ia deixar essas palavras para todos os seus filhos, até a vinda de Jesus. Só que isso tomou um pouco de tempo para o Espírito Santo fechar o cânon do Novo Testamento. Do Antigo estava pronto, mas do Novo ainda estava em formação.
E nesse período, irmãos, a quantidade de falso profeta que apareceu não é brincadeira. Principalmente as escolas de Cartago, de Alexandria. Essas duas escolas teológicas degringolaram, fizeram uma confusão, irmãos. Né? Porque a escola mais séria que apareceu nesse período foi Antioquia. Talvez, na minha ideia, que Paulo morou lá, Paulo ficou lá, ele era daqueles irmãos, ele morava em Antioquia por um tempo. Antioquia parece que pegou a ideia firme de que as coisas de Deus só podem ser entendidas pela palavra de Deus. Mais nada. Mas Cartago e Alexandria, elas fizeram surgir uma teologia alegórica. Sabe o que é uma teologia alegórica, irmãos? É você dizer assim que Gênesis 1 até 11 é tudo figurativo. Não aconteceu nada. Jesus não é real. A morte na cruz não aconteceu. A ressurreição não aconteceu. Quando ele está no teu pensamento, é porque ele está vivo em ti. Essas ideias aí aparecem todo dia em filmes. Né? O pessoal fala, ah, morreu meu pai. Não, mas enquanto ele estiver no teu pensamento, ele está vivo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, irmãos. A pessoa não está ali, não está ali. Você que lembra dele, e isso é bendito. Mas ele não está ali. Né? Isso nem espiritismo é assim. É um novo espiritismo contemporâneo. Uma coisa absurda. Né? Então, mas a teologia liberal de Cartago, de Alexandria, gerou um mal terrível naquele período intercanônico. Pegou a maioria, irmãos. Ó, só um pouquinho. Sabe? É que eu fiz uma configuração aqui, depois desconfigurou. Então, assim, ó, aquele momento ali, daquele período, apareceram várias pessoas que moravam, por exemplo, tem umas cidades mais importantes em todo o Império, né? Tem cidades mais importantes. Então, por exemplo, a Santa Catarina tem umas cidades que são consideradas de mais importância. Capital, por exemplo, né? Joinville, eu não conheço muito aqui, mas eu lembro algumas, né? Chapecó, sei lá, depende da região, tem algumas mais, né? Tubarão, né, Cris? Blumenau, né? Blumenau, né? Então você lembra algumas em termos de grandeza, de importância? Joinville, a gente pode errar nessas afirmações, mas no fim tem algumas que são consideradas mais importantes, né? Não que as outras, não a importância ética, moral, não é isso. A importância do Estado, financeira, tamanho de quantidade de pessoas, né? Naquele período lá do Novo Testamento, em formação, foi assim. Então, aquelas heresias, elas foram surgindo rápido, irmãos. E a teologia que formou escola até hoje, é a teologia alegórica de Alexandria e de Cartago. São teologias que foram surgindo e ficando na cabeça do pessoal cristão. Temos grandes escritores dentro dessa teologia alegórica ao longo da história, quase todos, que depois passaram por dentro da história da Igreja Católica. E hoje, no meio evangélico, está cheio de pastores de teologia alegórica. Porque para eles, tanto faz se Jesus falou que a eclesia é uma, não, tem um monte. Tem muitas. Entende? Que a eclesia não é uma só, é muitas. Como assim muitas? Só tem uma. Há um só corpo. Há um só corpo de Cristo. A eclesia do Senhor está em todos os lugares. É uma só eclesia, uma só noiva. Jesus só tem uma noiva. Ele não tem um harém. Esse negócio é islâmico. Se você disser que tem uma igreja que fica na Trindade, uma que fica no Rio Vermelho, outra que fica em Ingleses, outra que fica na Barra da Lagoa, assim, você está dizendo que tem um monte de noivas. Mas na prática é isso mesmo, porque quem manda lá em Ingleses é o pastor de Ingleses. Não adianta o pastor de Trindade ir lá para tentar falar alguma coisa que ele não tem voz lá dentro. Não vai mandar nada. Mas nem é essa questão de mandar, né, irmãos? A eclesia de Cristo só tem uma. E todos que são chamados em Cristo são um.
ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, para que todos sejam dúzias. Não foi assim que Jesus orou em João 17? Não, ele falou para que todos sejam um, assim como Tu és em mim. Outro dia perguntaram para mim assim, Heber, você é meio doido, você é um desigrejado. Você fica aí com essa coisa de pequeno grupo, small groups, esse pequeno grupo lá. Eu falei, sabe, às vezes as pessoas fazem umas perguntas, irmãos, que revelam assim a pobreza de conteúdo na formulação da pergunta. Devia perguntar assim, vamos examinar na Escritura se 2 ou 3 não são a igreja de Jesus. Foi alguém que um dia falou, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles, ali é a igreja do Senhor. Não é um small group, não é uns desigrejados. Ali é a igreja de Jesus que está ali. Né? Agora, essa catalogação de pensar a Bíblia a partir da mentalidade do século XXI e olhar para ela lá na Escritura e interpretá-la de acordo com essa ideia de hoje, isso é um assassinato teológico, hermenêutico, exegético, tudo. Né, irmãos? Não pode ser assim. Tá? O Senhor está chamando a eclesia em Apocalipse 3, todas elas ao arrependimento, para que elas voltassem para o primeiro amor. Né? Então, Efésios 1 fala assim, ó, Efésios 1, lá no versículo 10, por exemplo, a gente tem tudo deve convergir para Cristo. Né? Deixa eu ver aqui, todas as coisas devem convergir para Cristo. Está falando aqui da convergência, né? Olha, Efésios 1, 10. Fazer convergir nele. Está vendo? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu, na terra. Isto é, nós temos essa ministração a fazer. Nós vamos conduzindo a nossa história de vida em Cristo, mostrando essa conversão, essa convergência de tudo a Cristo. De modo que a gente é um povo que é capacitado por Deus a pensar absolutamente em Cristo, naquilo que é a coisa mais certa do universo e que promove o acerto de todas as coisas. Cristo. E nós somos o povo para isso. Por isso que ele fala aqui, no capítulo 3, 3:10. Olha só o versículo 10. A eclesia, ela vai levar nela, quer dizer, nós, a eclesia, aí está a palavra igreja, né? Mas é eclesia. Isto é, os chamados de Deus vão conduzir a multiforme sabedoria de Deus para que seja conhecida. Então há uma missão dada a nós, que é dar ciência aos principados, às potestades nos lugares celestiais, de que há um Senhor absoluto em tudo que é Cristo. É dada a nós essa missão. Já pensou, irmãos? Isso é dado por Deus a nós. Agora, quem vai nos capacitar a isso? Quem será? Porque não dá para a gente fazer isso sem a capacitação da parte de Deus. Né? Então, Efésios, Lucas, né? Lucas. Lá no fim do Evangelho de Lucas, Jesus está chamando seus discípulos e disse assim, lá em Lucas 24, que é o último capítulo, 48, 47, 48, 49, olha só. Em nome dele, para que em nome de Jesus se pregue o arrependimento, as pessoas mudarem de vida, mudarem o rumo da sua vida. Arrependimento é deixa a tua vida
do jeito que está aí e mude para Cristo. Faça uma volta total. Arrependimento é conversão. Né? Você sair da direção que você está agora, que você está indo do jeito que tu estás, e volta de novo para a direção da palavra de Deus, que está te chamando, Cristo. Se isso não acontecer com o ser humano, ele está indo numa rota de colisão ou numa rota de abismo com o inferno. Né? Aí, no versículo 40, começando, lá no 47, está vendo? Olha, para a remissão de pecados. Deus só pode, Ele, tirar os pecados da nossa vida, e Ele tira mesmo. Quando você se arrepende, quando você muda para Deus, Ele tem o poder de tirar todos os teus pecados. E Ele faz isso. Não fica nenhum pecado sequer. Às vezes a consciência da pessoa fica pensando, mas eu pequei nisso. Se você se arrepender e voltar para Cristo, não fica um. O Senhor tira todos os pecados do ser humano. Só Ele pode tirar. Né? E diz assim, olha, no 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas. Claro, um dia eu me arrependi também. Eu me voltei para o Senhor. Só que para fazer essa obra, Jesus diz assim, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Olha só, lá de Joel, eu vou enviar sobre vós, que Jesus já falou em João também, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É só assim que dá para a gente ir. Né? Fazendo o que o Senhor quer que a gente faça. É só Ele. Não é um pastor, não é uma denominação, não é uma faculdade, mas é o Espírito. Né? Não é um academicismo, não é uma ignorância. Tem gente que diz assim, não, eu quero ficar sem saber nada. É um absurdo. Nunca aconteceu isso, Jesus nunca falou isso. Né? É preciso conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará de tudo aquilo que não é. Claro, não vai ter nada mais que vai pegar você que não é. Né? Então, é preciso o poder do Espírito para conduzir a gente. É um ato a partir do céu, o Espírito Santo, irmãos. Não tem jeito. Né? Bom, irmãos, o Espírito Santo é aquele que conduz a gente como eclesia de Deus. Lá em Efésios 1, de novo, vamos voltar lá em Efésios 1. É Ele que vai conduzir. É Ele que forma. Né? Ele que formou a eclesia no último dia. Ele veio e formou a eclesia. Ele formou o povo chamado, o Espírito Santo. Exatamente. E aqui em Efésios 1, diz aqui no versículo 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, né, houve um dia que alguém chegou para mim e deu uma Bíblia para mim, ou um folheto para mim. Alguém chegou para mim e falou sobre Jesus para mim. Eu ouvi. Uma vez que eu ouvi, diz aqui, o Evangelho da vossa salvação, você ouviu. Mas depois que ouviu, tem que ter acontecido alguma coisa em ti. Eu criei. Eu tive esse ato de crer. Aconteceu esse crer pela revelação do próprio Espírito em mim, vindo para fazer isso. É uma obra de Deus, né? Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Nesse momento, a gente foi selado. A gente foi selado. Com quem? Com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa preciosa, irmãos. Nesse momento, o Deus eterno selou em ti. Ele fez uma garantia. Ele como tivesse dado esse aqui, autenticamente meu filho. E quem é que garante isso? É o Espírito Santo em ti, nesse momento que você recebeu ele no teu coração, na tua vida, no teu ser. Agora você foi selado. É um ato do Deus eterno que te ama, de Cristo que morreu na cruz e do Espírito que te convenceu, e nesse momento tu és selado com o Espírito Santo da promessa. Né? O Espírito Santo prometido por Deus vem e te alcança e te sela e te garante. Tanto é que ele fala aqui no versículo 14 que ele é a garantia.
Ele, o Espírito em ti, que te selou. Então, não tem jeito da gente ser povo de Deus se não for, não tem jeito de ser eclesia se não for selado pelo Espírito. Tem gente que fala assim, ó, Deus vai levar a gente para o céu e vai levar Israel também. Não vai, irmãos. Não vai. Ele só vai levar quem for selado pelo Espírito Santo. Só vai levar quem tiver o selo de Deus, que foi prometido por Joel, por Ezequiel, por Isaías. Entende? Então, ele só vai levar, e só é eclesia de Deus, só é chamado por Deus, quem foi alcançado pela palavra, creu pela ação do Espírito e foi selado pelo Espírito. Esse é povo de Deus. Né? Não tem outro lugar que tenha povo de Deus fora do Espírito Santo de Deus. Não tem. Né? Então, o Espírito Santo veio. E diz aqui no versículo 14, que ele é o penhor da nossa herança. Isto é, ele é a garantia da nossa salvação. A herança que temos é a nossa salvação, que Jesus deu a nós na cruz. E quem garante essa salvação é o Espírito que está em nós. Não tem nada nesse mundo, nem poder algum, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem nada, nem diabo, nem anjo, nem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembra? Paulo falou isso. Né? Então não tem nada. Por isso que ele é a garantia. A nossa garantia não está em nós. A nossa garantia não está numa igreja, não está num ritual. Está em Cristo, no selo que o Espírito Santo deu a nós. Irmãos, não tem nada mais seguro que isso, mais precioso que isso. Né? Não tem nada. Então diz aqui, ó, ele vai garantir a gente até quando? Olha só, no 14 fala, até quando? Tem um tempo. No 14, Efésios 1:14. Até quando a propriedade de Cristo for resgatada. Né? Isso. Quem que vai resgatar? É o Jesus mesmo. Ele que vai pegar a gente. O Espírito Santo, irmãos, ele vai levar você do dia que tu aceitou o Senhor até as mãos de Cristo. Quem vai te conduzir até as mãos de Cristo lá no céu é o Espírito Santo. Você vai chegar lá, levado pelas mãos do Espírito, e o Espírito vai dizer assim: Senhor Jesus, eu cumpri o meu ministério com relação a esse teu filho aqui. Eu estou te entregando ele agora nas tuas mãos, da minha mão para a tua mão. Está aqui o Felipe, está aqui a Nancy, está aqui a Luísa, está aqui a Tiabá, vai estar chamando de Tiabá. Está aqui a Tiabá, está aqui a Margarida, está aqui o Pedro, está aqui a Esther, está aqui o Herbert, está aqui nós, aqui ó, Daphne, Darlan e Carmen e Sandro e todo mundo que em toda parte tiver, e a irmã Sinésia, em toda parte tiver o Senhor Jesus, um dia tendo crido nele. É o Espírito Santo que pega a sua eclesia assim, ó, do Senhor Jesus e leva ela às mãos do noivo. Né, irmãos? É aqui que está escrito. Né, irmãos? Pastor, mas agora eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Claro, a gente sabe disso tudo, né? Sim, que realmente é ele maravilhoso. está conosco. É verdade. Mas pelo menos Sim. Osmar, Pode falar. me acho assim indigna de tanta graça, de tanta coisa. Ainda bem que tu acha Mas indigna isso é você normal? mesmo. Isso é uma bênção. Porque nós não somos dignos mesmo. E nós não merecemos nada, eu sei Nada, disso. nada. A graça é um dom Mas de Deus prova o então- seu amor para conosco pelo pois é. fato de que, ainda pecadores, Ele morreu por nós. Eu sei que ele Maravilha. perdoa. Eu tive como testemunha na minha queda, mas senti isso, a presença dele. Mas eu me acho assim tão indigna diante dele. Por que eu mereço tanto? Não, a gente não merece nada. A gente não merece nada. Olha, irmã, primeiro, Eu sei claro, que não é por merecimento, eu não sei qual a palavra que na eu vou verdade, a colocar. gente percebe isso perto do Senhor. Mas não é para gerar em nós essa pergunta de merecimento, porque o nosso coração vai olhar para o mérito dele. O mérito está naquele que foi a cruz. Então tu vai olhar para a tua miserabilidade, para eu também, e aí eu vou olhar por aquele que teve todo o mérito e que por amor a ti, ele foi lá para a cruz. Então aí eu vou amá-lo.
de todo o meu coração. Isso é o que ele pede de Eu tenho ti. buscado isso, mas sei lá. Não, mas é isso que é. Acho que Não, tem é- muita coisa errada ainda comigo. Não, mas não, tem mesmo com a gente, não é isso. O Senhor, olha, nós vamos caminhando na terra, irmã. Mas tem que aprender a corrigir, então. Tem, amém, amém. Aí que está o coração humilde, quebrantado. Né? A gente fala assim, puxa vida, Senhor, somos fracos, falhos, erramos. Não, isso você está falando uma coisa que ele já sabe, que é assim mesmo, né? Que é fraco, falho, que a gente erra. Mas também ele diz assim, eu queria muito que no coração de vocês não tivesse nenhum prazer nisso. Não tem mesmo, eu não tenho prazer de errar. Nem a irmã, nenhum de nós. Né? Mas também, além de não ter prazer em errar, a gente sabe a quem recorrer, se caso errarmos. Verdade. Né? Então a gente vai, Senhor Jesus, mas aí eu errei de novo. Não, mas aí eu recorro de novo. Aí a nossa mente já começa a falar assim pra gente mesmo, mas você não tem jeito mesmo. Pois é. Mas você é hipócrita mesmo. Mas isso é coisa da nossa mente. E é coisa do diabo, às vezes, que lança esse tipo de dardo. Mas em Cristo não tem esse argumento. Aquele ato na cruz não passa isso para a mente do Senhor de jeito nenhum. Ele tá, até ele chegou e disse, olha, lembra dos 70 vezes 7, né? Isso, e agora isso aí? Não, 70 vezes 7. Quer dizer, era uma coisa assim que não havia essa visão de um Deus que perdoa em Israel. Ali era uma visão até de contagem. Olha, perdoou uma, o pessoal que fala assim, se você errou uma, você pode ser burro. Se você errou duas, não, você não é burro. Na primeira, se você errou, você não é burro. Mas errou duas, você já está quase sendo burro. Errou 3, é burro. Isso está dizendo o pessoal do Facebook, Facebook capítulo 5, versículo não sei quanto. Meu irmão, mas em Deus, os judeus eram assim. Se você errar uma, tem perdão. Errar duas, tem perdão. Errar 3, tem perdão. Errar 4, está morto. Né? Aí vieram os discípulos de Jesus e falaram assim, mestre, nós queremos saber quantas vezes nós, teus discípulos, devemos perdoar alguém. Afinal, seguimos o Senhor. Aí eles falaram assim, será que eles mesmo falaram, vamos perdoar 7? 7 vezes? 7? Poxa, eles deviam, eu acho que dentro da cabeça deles estava surgindo uma ideia maravilhosa. Eles falaram, agora Jesus vai pegar nós e falar, maravilha, gente! Vocês, além de dobrar o tanto de perdão dos judeus, ainda somaram mais uma, que é o número perfeito. Então tem 7 para perdoar. Aí Jesus olhou para eles e com um amor profundo, nem fez essa ironia que eu fiz aqui, né? Ele chegou para eles e falou assim, vocês vão perdoar as pessoas, mas 70 vezes 7. Puxa, isso é divino, isso é Deus, senão não seria Deus. Um Deus que perdoa um tanto de vezes não é Deus. O Deus que perdoa sempre é Deus, e Ele mostrou isso em Cristo, nele. Então, Deus, estou olhando para mim e vejo aqui um trapo. Mas eu agora já não sou mais tão trapo assim. Porque quando Jesus te resgatou, Ele começou a fazer em você uma filha, uma mulher de Deus. Diferente do que você era. Até os próprios julgamentos, eles vão sendo mudados e corrigidos, como nós estamos pensando juntos aqui agora. Não é mais para eu ficar me achando ou meritório, ou demérito em mim. Eu olho tudo para Cristo. Todo o mérito está lá, e todo o meu demérito foi para lá também. Foi tudo para aquela cruz, e ali morreu aquele homem que era eu antes. E nasceu um novo, que está sendo formado, e formado, e formado, e quando a gente chegar lá no céu e o Senhor Jesus voltar, nós vamos ver toda essa glória. Então é para começarmos a nos alegrar nisso, em Cristo. Né? E aí sabemos que Ele está nos conduzindo como o seu povo até Ele, né? Pelo seu Espírito. Bem, amados, acho que podemos celebrar o Senhor Jesus ali na ceia do Senhor. Depois vamos continuar a pensar juntos na palavra do Senhor. Né? E a irmã Margarida vai tocar um hino. E no 124. É o da ceia, né? É. Irmão Jair, será que você pode entregar a ceia? Pode ser. Obrigado.
guarda nele, por meio dele e para ele, como a palavra afirma. E assim que eles juntos, ali naquela casa, enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão e abençoou. Então vamos orar. Querido Senhor, nós estamos aqui, olhando, aprendendo cada dia a olhar, abrir nossos olhos mais e mais para Ti, mais até do que olhamos para nós, porque podemos nos ver. O Senhor tem nos conduzido a Ti mesmo, Senhor. E nós Te louvamos, porque é em Ti que a nossa vida está guardada. Nós estamos aqui celebrando o ato do Cordeiro de Deus, que ao ser morto, levou a nossa morte, levou nossos pecados, nos trouxe a Tua vida. Nós estamos aqui celebrando atos do Cordeiro Santo, que formou um povo santo, que Tu habitas em nós e que nos leva para o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa hora que Teu povo está aqui, celebrando o Senhor Jesus em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E então, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. Em nome do Senhor. E agora, diz a palavra, que depois ele pegou o cálice. Então nós vamos cantar a segunda estrofe do hino. Vivi por Ti e sofri desprezo e dor. Eu tudo fiz aqui e pra ser Teu Salvador. Morri na cruz por Ti, que fazes Tu por mim. Morri na cruz por Ti, que fazes Tu por mim. Amém? Amém. Irmãos, o cordeiro que foi morto, diz a palavra lá em Apocalipse, né? Que vive para sempre. O Cordeiro de Deus que formou o povo santo. Obrigado. O povo santuário, né? Que é o seu povo. E em Coríntios diz até que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. E, então, é essa presença santa, pela graça de Deus, que pelo sangue do Cordeiro de Deus, naquele altar que se transformou Calvário, aquele Gólgota, aquele lugar horrível de mortes terríveis, ali Deus aprouve ao Senhor transformar em lugar do sacrifício do Cordeiro de Deus, né? E ele assim fez, seu sangue foi derramado, a sua vida foi entregue, como diz aqui no versículo 27, tomou o cálice e deu graças. Senhor, nós queremos Te agradecer porque Jesus de fato bebeu o cálice que era para Ele beber. E nós também, Senhor, cada dia possamos estar nos alimentando do Senhor Jesus, que é o cálice da nossa vida, Senhor. Cada dia a Sua palavra forme em nós filhos que se parecem cada vez mais com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa hora de celebração. Abençoa todos nós aqui, porque é em nome de Jesus que estamos aqui celebrando. Amém. E então, Jesus disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E então
como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós juntos aqui, tua família, Senhor, nós celebramos como o Senhor nos ordenou e ensinou. Seja o Senhor glorificado cada dia, Pai, em nossas vidas, pelo ato do Teu Espírito que consegue chegar a nós e nos falar de Ti mesmo, pela Tua Palavra Santa. Obrigado, Senhor, pela Tua eclesia que está aqui e espalhada por toda a terra. E, Senhor, que haja, Senhor, cada dia um amor ainda maior por Ti, por todos os Teus filhos, Senhor. Aguardamos aquele dia glorioso que esse céu irá se abrir e o Senhor irá nos levar para casa. Ó Deus, obrigado, Pai. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos cantar a terceira, né? Terceira e quarta estrofes. Sofri na cruz por ti e a fim de te remir, a vida consegui e que tu irás fruir. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. É verdade. Então que sejamos assim, né, amados? Esse povo do Senhor todo dia. Pedro! Deus abençoe, tá, Pedro? Fica firme. Esther, Emanuel, Felipe e todos nós, né? Irmãos, que Deus nos leve na sua graça, nessa graça eterna e perfeita de Cristo, né? Nos guarde a todos os irmãos aqui, os irmãos em toda parte, que são a eclesia do Senhor, que estão em todos os lugares. E vamos orando. Graças a Deus, o André e a Letícia lá estão bem também, né? A Samira está bem, mamando, né? Mamando. E tudo vai indo bem, na graça do Senhor. Está crescendo forte. Dia 9, né? Faz um mês. Vai fazer um mês, dia 9, com a graça de Deus. E que continuemos todos crescendo também em estatura, sabedoria e graça, né, irmão? Nasceu dia 9. E agora vamos ter um chá. Quem quiser tem um chá ali. Que Deus nos abençoe na continuação da coinonia do Senhor. E qualquer oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos guarde na continuação daquilo que Ele quiser para nós. Manuel, Deus abençoe. Deus abençoe.
deixa ela lá, porque ela Joyce não veio ela pra tá ficar tão desde setembro. emocionada, né? Mas eu não sei. Não veio, eu só, né? Que O processo de geração, esse relacionamento que Deus está compartilhando nós aqui, aí eles não veio, também não veio, né? tá bom? Deus abençoe, irmão. Quem vai indo? Deus abençoe. Tchau, queridos. Deus abençoe. O Carmelo te liga. Tá tchau. Pois é. Oi, irmão. Então, Deus abençoe. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Vamos abrir a mão. Sozinho quietinho. Deus abençoe também. Ô filho, não sei. Manda, né? Eu tô pra perguntar para as mães se esse Já tá bem mais tapete cheio. está ajudando ou atrapalhando. Não, acho que ele tá ajudando, mas eu estou entendendo aqui na rua, né? Isso aqui tá. Ela vai assim que não para. Acho que logo vai ter que ter uma comidinha extra. Porque tá bem comilona. Vamos ali? Deixa eu só fechar. Aqui, só pra... Deixa eu passar. Pois é. Vou botar ali, daqui a pouco eu vou desligar. Vou desligar lá. Só um pouquinho, deixa eu desligar aqui. Senão depois o André liga aí e fala, vai, tá ligado. Deixa eu desligar aqui, queridos. Deus abençoe aí, irmãos. Vamos estar orando. Deus fortaleça os amados em toda parte. Estamos juntos aqui e desde aqui orando por todos também aí. E pedimos as orações e, se Deus permitir, no dia 9, acho, vamos estar em Campinas, São Paulo, juntos com a eclesia lá. E talvez dia 10 lá em São Bernardo com nossos queridos André, Letícia e Samira. Então, amamos vocês e em nome de Jesus vou desligar aqui. Tchau, queridos irmãos. Opa, deixa eu desligar aqui.